Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite a todos. O vídeo de hoje tem um tema, os 3 conselhos para ter uma vida longa. Sem mais delongas, quero ler o texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 34, do verso 12 ao verso 14. Se você tiver um exemplar da Bíblia, possa abrir aí e ler o texto juntamente comigo, que eu acredito que você terá uma compreensão melhor dessas lições que serão aplicadas à nossa vida. A palavra de Deus está escrito: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por ela alcançá-la. Amém, querido? Nesse texto sagrado, nós vamos aprender alguns conselhos preciosos que a palavra de Deus nos oferece para que nós venhamos ter uma vida longa, duradoura e de paz. A primeira dela é refrear a língua do mal. O primeiro conselho que ela nos oferece aqui é refrear a língua, guardar a nossa língua. Tem tantas pessoas que se dizem cristãs, mas a língua, irmãos, é do tamanho do trem. E é interessante que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina que Davi tinha tanto receio de pecar com a língua dele, que ele chegou a pensar em colocar mordaça na sua boca, como diz Salmo 39:1. Tiago afirma que aquele que supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, engana seu próprio coração. E a sua religião é vã. Não adianta nada você dizer que é cristão, se a sua língua sai palavras torpes, se a sua língua só sai palavra de amaldiçoar as pessoas, se a sua língua só serve para sair palavras de murmuração contra Deus. Então é necessário fazer uma autoavaliação. Como é que está a minha fonte? Que a fonte jorra aquilo que está cheio. Se tem algo bom dentro de nós, a língua, ela vai jorrar o que é bom. Ela vai abençoar, ela vai edificar, ela vai trabalhar. Para quê? Para que não só a nossa vida seja edificada e o nome de Deus seja glorificado, como as pessoas que estão próximas. Então, Pedro ainda faz aqui uma afirmação, que ele diz que se alguém quer ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. 1 Pedro 3,10. Então é simples. Davi queria colocar uma mordaça na boca. Tiago diz que aquele que se considera religioso, mas não refreia a língua, não refreia as suas palavras, não filtra aquilo que vai falar, a sua religião é vã. E Pedro diz, se tu quer ver dias felizes, refreia tua língua. Tem tantas pessoas que se metem em confusão por conta de falar tanta bobagem. Então, irmãos, isso cabe a gente refletir, para que a gente não cometa os mesmos erros. A palavra de Deus, ela serve para orientar o ser humano a viver de uma maneira melhor. E se a gente atentarmos a observar os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, eu creio que a nossa vida vai melhorar 100%. O segundo ensinamento que nós aprendemos com esse texto é apartar-se do mal. Ou seja, Jó tinha um conceito muito interessante sobre apartar do mal. Ele diz que a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal, apartar daquilo que é ruim. Sair-se daquilo que te corrompe moralmente, daquilo que te corrompe espiritualmente. Sair-se daquela influência que te faz pecar. Então isso é apartar o mal. Apartar-se do mal. Então é necessário que a gente rompa com alguns hábitos que nos façam pecar. Então isso é apartar-se do mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13, está escrito: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Que aborrecer o mal? Aquele que teme ao Senhor, ele de alguma forma, ele odeia o pecado. Ele se aborrece com o pecado. Ele não tolera o pecado na vida dele. Ele procura vigiar-se, manter-se sóbrio espiritualmente, para que ele não venha pecar contra Deus. Esse é o verdadeiro temor, é que ele se vigia, ele se controla, ele tem um autocontrole, ele tem discernimento das atitudes que ele toma, das palavras que ele profere, para que ele não venha pecar contra Deus. Tessalonicenses, Paulo nos aconselha dizendo: abstendo-se vós de toda aparência do mal. Ou seja, assim como existem pessoas que se declaram cristãs, mas pelas palavras dela nós vemos que ela é tão mundana como a maioria dos ímpios, existem pessoas que se dizem cristãs,
mas os seus comportamentos, as suas atitudes e os seus hábitos realmente revelam quem elas são. Porque uma fonte, ela não pode sair água boa e ao mesmo tempo sair uma água ruim. A fonte, se ela for boa, ela vai sair água boa. Ela não vai ficar com essa intermitência. E assim somos nós cristãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, Paulo explica isso aqui claramente. E o terceiro conselho que nós aprendemos aqui é: pratica o que é bom. Amós capítulo 5, verso 14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor dos Exércitos estará convosco, como vocês disseis. Ou seja, tantas pessoas que dizem que o Senhor, que serve ao Senhor, que está com ela, mas seus frutos demonstram totalmente o contrário. Então é buscar fazer o bem, buscar odiar o mal, aborrecer-se do mal, refrear a língua. E assim, o Senhor, que elas dizem que serve, que se faz presente, será revelado através da vida delas. Romanos, capítulo de número 12, verso 17, Paulo nos aconselha dizendo: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, o nosso testemunho de vida fará com que muitas pessoas sejam impactadas. Pedro diz que o comportamento da mulher, lá em 1 Pedro capítulo 3, vai converter o marido. E assim, o nosso testemunho também irá impactar a vida de outras pessoas, porque as pessoas irão olhar para nós e irão dizer: eu quero ser como ele, eu quero ser cristão, eu quero viver assim para Cristo. Entendeu? Então nós precisamos aprender essas 3 regrinhas, esses 3 ensinamentos preciosos que as Escrituras nos ensinam, que é refrear nossa língua, apartar-se do mal e de toda aparência do mal, e praticar o que é bem, o que é bom, o que edifica. Altruísmo, amor ao próximo. Isso são frutos do Espírito Santo. Paz, longanimidade, abençoar as pessoas. Então é necessário que nós venhamos refletir e aprender com esses 3 ensinamentos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma ótima noite. Fica com Deus.